Fala galera, tranquilo? Trazendo mais notícias do Continuum World. Hoje o foco vai ser nas lentes, mas passando rapidinho sobre as outras notícias que rolaram, né, nesse meio tempo. Uma delas é que eles fizeram uma questão junto com a QuickSwap, né, de oferecer os token zooms aí para quem faz stake ali da Quick. Eu não entendo totalmente porque eu não uso a plataforma, mas eles soltaram 2 artigos sobre as lentes que a gente vai estar lendo aqui nesse vídeo. Um sobre os tipos de land e também que fala aí em torno dos preços e em torno dos benefícios das terras. Então vai ser bem aprofundado aí com foco então nas lands esse vídeo. Então, como vocês já sabem, né, o Continuum World ele não requer nenhum investimento no sentido que então ele vai ser free to play, mas, né, como todo jogo play to earn, eles também querem oferecer, né, uma oportunidade de comprar os itens de dentro do jogo como um investimento, e uma forma disso é através das lands NFTs, ou seja, seus pedaços de terrinha virtual. 20 mil pedaços de terra, né, NFT lands, vão ser disponibilizados para compra em dezembro. Então, dezembro já está batendo a porta aí, é por isso que eu quis trazer o vídeo para o canal, que logo mais vai rolar. Mas a gente já vai falar mais próximo da data, eu também vou avisar vocês, mas ainda não tem data determinada. E vão ter diferentes tamanhos e qualidades dessas lands. E aí tem algumas características aqui e como elas são classificadas que é importante a gente saber antes da gente comprar. Assim como em Axie Infinity, né, a gente estuda os Axies para comprar os melhores Axies, aqui a gente tem que estudar as terras aqui para melhor se posicionar, né? Entendendo as suas características e seus trade-offs, porque querendo ou não, quando a gente viu o artigo de biomas, cada terra tem as suas vantagens. E então você já tem que pensar, né, qual que seria a terra certa para você, dependendo então dos seus objetivos e preferências pessoais aí de jogo. E antes de entender, né, isso, né, recomendo para quem não viu o vídeo que eu estava falando sobre os biomas das terras, recomendo que vocês vejam antes de entrar aqui. Eu não vou repetir essa questão, eles até linkam, né, nesse artigo. Inclusive eu vou deixar depois os 2 artigos aqui na descrição do vídeo, então fiquem tranquilos. Então, esses tipos de ecossistemas vão formar, né, esse vasto mundo do Continuum World. Então, florestas, as questões de matagal, né, grassland, que são grama, né, gramíneas, né, campos, rock, ou seja, montanhosos, glacial e vulcânicos, então lugares muito gelados e lugares muito quentes, e lugares místicos que são raros, muito raros. E então essas terras os jogadores vão poder comprar. Então a ideia básica é que as terras então são formadas por estes biomas. Mas tem uma outra questão, né, que além dessas raridades aqui, que classificam elas, que são o tamanho e também essa questão dos preços, né, que vai ser determinado junto com a riqueza daquele lugar. Então vamos ver cada uma dessas características. O tamanho, então, dependendo, né, a sua terra pode ser formada de um ou mais biomas. Então tem 3 disponíveis tamanhos: pequeno, médio e grande. E o universo é aleatoriamente gerado, então qualquer combinação vai ser possível. Então, por exemplo, uma terra média pode ser formada de florestas, glaciais e biomas místicos. Então pode ter aí 3 totalmente distintos juntos. A raridade do bioma e sua riqueza. Então, além desse tamanho, cada bioma que forma, né, tem um tipo de raridade e um nível de riqueza. Esses parâmetros então definem o valor daquele bioma. Então preste atenção, né, para isso. A raridade então é dividida em 3 tipos, o terceiro sendo mais difícil, né, de encontrar, e o mais valioso. Mas o que significa essa raridade, né? Eles falam aqui no texto. Você deve tá pensando, né? É aquela questão de recursos exclusivos, que é aqueles recursos em certas raridades que a gente falou lá nos biomas. Então, alguns recursos são compartilhados entre todas as raridades, mas algumas frutas ou animais são completamente diferentes dependendo da raridade. Por exemplo, uma raridade 1, que é mais comum que a raridade 2 e a 3, isso significa, né, que as últimas 2 vão ter recursos mais raros que outras categorias. Então, vocês sabem, né, que quanto mais escasso então um recurso, mais valioso ele é num livre mercado. Basicamente é isso que eles falam ali. Então, além dessa raridade, a outra característica é a riqueza. Então,
com o objetivo, né, de tornar as coisas mais fáceis, tem 3 tipos de riquezas: regular, abundante e muito rico. A riqueza, né, então significa que é a quantidade de recursos que uma terra tem. Então, quanto mais, melhor. Então, quanto a quantidade total, né, de quantidade de recursos, não significa apenas mais em número, mas também a chance, né, de gerar mais recursos raros ou lendários. Então quer dizer que aí você tem mais chances aí de ter recursos mais valiosos. E com tudo isso dito, mesmo que se você tiver uma terra muito rara e rica, a exploração, né, das outras ilhas ainda vai ser crucial, porque você ainda vai ter que descobrir, colher outro tipo de recurso, né? A exploração é muito importante nesse tipo de jogo, que lembra muito, né, o Don't Starve. Então a ideia principal do jogo, né, é a exploração, então esteja pronto aí para andar por aí. E o preço, né, estrelas, então dependendo então da qualidade aí dos biomas que formam a Terra, os tipos, a raridade e riqueza, assim como o tamanho, um número de estrelas e um preço, né, vai ser dado então a essa Terra. Então as estrelas basicamente meio que resumem, né, todos os outros fatores que a gente já falou agora. Então tem 3 tipos, não apenas 3 tipos, né, mas 5 tipos então de qualidade de terra. Então, uma vez que a venda comece, a terra, né, vai ser precificada em 1. É por isso que eu já falo, né, desde o lançamento lá do token, que era pra gente se posicionar cedo, né, quem tem interesse no jogo, porque vai ser a única forma aí que eles vão vender a terra. Então, a tendência, né, quanto mais próximo aí das vendas, mais o token vai acabar se valorizando. Claro, não é garantia, né. Os Zooms, né, não vão ser vendidos, os que eles receberem aí dessa venda de NFTs, mas sim mantidos na tesouraria deles, ou seja, meio que caixa deles. Bom, aqui são os valores equivalentes em dólares para quantas estrelas. Então, para uma estrela é $25, 2 estrelas 50, 3 estrelas 75, 4 estrelas $100 e 5 estrelas $150. Eu achei bem acessível, né? Tem até faixas muito acessíveis aqui, para você ter sua terrinha, né? Então eu achei bem interessante, é por isso que eu fiquei até feliz, né, dessa acessibilidade que eles estão tendo com relação às pessoas. Tem até um resuminho aqui no final, com relação aos fatores, né? Então o tamanho da terra, a raridade e a riqueza vão ser as 3 principais que vão formar aí então os preços em estrelas pra gente poder escolher as nossas terrinhas. E eu achei bem interessante que vai ser aqui uma pesquisa de terras, não sei se vai ser exatamente assim as vendas, mas eu gostei desse look. Eles falam, né, que vai dar para procurar pela terra que você preferir, né, baseado nas características, mas eu não sei o quão fácil, né, vai ser isso no dia, considerando a escassez, né, de terras digitais, que a gente sempre tem uma corrida e as pessoas tentando, né, pegar as melhores terras, etc. E quais que são os benefícios das terras e as suas capacidades? Então, eles falaram, né, então, como comprar, os preços, etc. E aí, a gente entender o porquê a gente comprar terra também é muito importante. Então, a gente recolher recursos. Primeiramente, né, então essa coleta de recursos, assim como as cidades, as terras vão ser outra maneira, né, de você coletar recursos de maneira segura. A maioria das ilhas que populam esse mundo, né, fazem parte aí da selva. Então são áreas perigosas em que eventos climáticos, obstáculos de terrenos e até criaturas fazem com que, né, essa colheita, né, se torne um desafio. Então, considerando isso, ter uma terra vai te permitir, né, que você farme de forma mais segura. Então isso significa bastante. E apesar disso, né, muitos recursos raros ainda aparecem apenas, né, nessas terras selvagens. Então, não é para facilitar para todo mundo, é para ter um balanceamento aí, em certo sentido. Achei interessante essa perspectiva. Cada um dos 6 biomas vão ter recursos exclusivos e até dentro do mesmo tipo de ecossistema, os diferentes tipos de raridade, riqueza, etc., como a gente acabou de ver, vai afetar também a quantidade e os recursos disponíveis. Então lembre-se, né, a gente tem que entender e escolher a nossa terra com cuidado, com a nossa preferência, né, de quantos biomas, da sua utilidade e quão diferente eles são. A construção
de construções, né? Basicamente, de prédios. Então, você vai se tornar um com a natureza, você vai construir coisas, prédios, etc., casas. Também pode ser outras coisas, mas enfim. Vai ser uma funcionalidade exclusiva para jogadores que tiverem land. Então, mais uma outra questão. Se você quer construir equipamentos aí, você só vai ter a possibilidade se você tiver terra. Então, leve isso em consideração. Tem vários tipos de construções com diferentes estilos, custos e usos. Gerar poder, produzir recursos, fazer o craft, ou seja, você gerar um certo item a partir de receitas. Então isso daqui também pode afetar o mercado secundário, né? Por exemplo, você é a única pessoa do... É impossível ser a única, mas enfim. Você é uma das poucas pessoas que consegue produzir um machado de titânio, por exemplo. Então pode ser que você tenha, né, uma demanda por esse item, né? E produza, né, ali na sua terra com seus recursos. Cuidar dos seus burdens, que se vocês lembram, né, do vídeo do estudo do Continuum World, aqueles bichinhos que lembram os chocobos, né, do Final Fantasy. E as possibilidades, né, não tem fim, como mais construções ainda vão ser adicionadas em lugares, quer dizer, atualizações futuras. Isso ainda me lembra muito no Don't Starve, que a gente tinha vários tipos de construções para nos ajudar e também craftar, e permitir a gente craftar mais coisa. E eles colocaram aqui uns exemplos. Então esse daqui parece um painel solar, né? Parece uma lanterninha aqui. Esse daqui parece uma questão de incubação, cuidar do burden, né? Enfim. E além disso, né? Eles querem enfatizar que compartilhar é crucial no Continuum World. E as terras vão fazer parte desse aspecto. Então os jogadores vão poder colher recursos na terra de outros jogadores, ou utilizar algumas das suas construções para vários benefícios. Em troca disso, os donos das terras vão receber uma taxa, ou uma porcentagem desses recursos. Me lembra muito essa dinâmica, né, do Ember Sword, então eu acho interessante, porque não monopoliza também, mas dá certas vantagens até pelo compartilhamento, então acaba ajudando todo mundo. Essencialmente, então, os jogadores vão se beneficiar de jogar juntos, vocês estarem seguros e as oportunidades para ter recursos e dinheiro. Então a gente vai se ajudar aí e compartilhar essas questões como cidadãos do Continuum World aqui, que eles colocam. Então, informações sobre a compra de terras, e aí tiveram algumas dúvidas que rodaram na comunidade. Não vai ser possível utilizar o seu que está em stake ou travado para comprar terra, então a gente vai ter que tirar do stake lá para utilizar. E, então, para ter uma prioridade na pré-venda das terras, você tem que ter um stake de pelo menos 500 por pelo menos 5 dias em novembro e dezembro. E aí eles vão manter o tier, né, aquele nível de stake que a gente manteve durante aquele período de tempo. Então vai ser tranquilo. E aí a venda, né, é esperada para acontecer aí mais ou menos na metade de dezembro. Espero que depois do dia 15, que o meu stake vai destravar lá. Ai, meu Deus do céu. Enfim. Então, queria agradecer a atenção, minha gente. Deixem seu like se vocês curtiram. Coloquem nos comentários se vocês já estão prontos para essas vendas, se vocês já estavam visando isso, se vocês já sabiam dessas características, se não, né? E o que vocês estão planejando aí para comprar. E não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, ativarem o sininho para serem notificados quando houverem novos vídeos e a gente entrar em live. E entrem também no nosso Discord da Crypto Gamers Brasil, que a gente está discutindo, né, sobre os jogos. Até criamos uma nova categoria hoje dedicada para o Teta Arena, que tá bombando e a galera tá gostando muito. Eu, particularmente, também do jogo, né? Eu não consegui jogar tanto quanto eu gostaria, mas já deu pra jogar bastante. Então, gratidão pela atenção, gente. Tchau, tchau!